Olá, você que nos acompanha neste programa Partilhando a Palavra. Estamos juntos hoje para partilhar um texto maravilhoso que é um dos milagres que aconteceu no tempo de Jesus. Jesus que caminha sobre as águas. Ali, Jesus despediu os discípulos para que eles fossem à frente, na barca, e ele ia se despedir do povo. Jesus sobe no monte para rezar e depois que ele está ainda em terra, ele vê os seus discípulos passando por uma dificuldade. Vieram ventos e também veio uma tempestade ali e os seus discípulos estavam assustados, amedrontados, e Jesus então vai até seus discípulos. Como? Andando sobre o mar. É isso mesmo. Tive a oportunidade de estar lá no Mar da Galileia, onde Jesus caminhou sobre as águas, e eu pude testar. Lá não tem nenhuma pedra, nada que Jesus pudesse ir andando sobre as águas, se não fosse um milagre. Portanto, aconteceu um milagre ali. E os discípulos viram isso. E eles estavam ainda processando os milagres que eles tinham presenciado. Só que naquele momento ainda eles não acreditavam nos milagres que eles estavam ali juntos com Jesus. E nesse momento em que Jesus caminha sobre as águas, eles ficam atônitos. Quem que é aquele? Achavam ser um fantasma e começaram a falar entre si nesse sentido. Tanto é que em outro texto, em Mateus, Pedro fala com Jesus e vai caminhando sobre as águas. No texto de hoje, Pedro não fala nada com Jesus. Pelo contrário, eles ficam ali só atônitos, amedrontados, e vê Jesus caminhando então sobre as águas. O que significa isso? Primeiro, Jesus ele quis provar a fé daquele povo, quis comprovar que os milagres que ele estava realizando não eram milagres qualquer. Jesus, quando ele se coloca a serviço do povo e ele se compadece, em outro momento eu falei aqui, quando Jesus se compadece, o milagre acontece. E é isso que acontece mesmo. Jesus, então, naquele momento, ele se compadeceu dos discípulos que estavam com medo. E ele vai até os discípulos. Os milagres que anteriormente também tinham acontecido, ele se compadeceu das pessoas. E aí depois, ali então, Jesus caminha sobre as águas, ele demonstra para os seus discípulos, olha, eu caminho sobre todo o mal. Quando Jesus ele caminha sobre o mar, porque naquele tempo o pensamento daqueles que estavam ali é que embaixo do mar existia tudo de ruim, tudo aquilo que é mal. Então Jesus, quando ele caminha sobre o mar, então significa que ele está caminhando sobre as águas, mas ao mesmo tempo ele está caminhando o quê? Sobre o mal. Jesus está acima de todo o mal. Jesus ele é poderoso. O nosso Messias, aquele que viria e que nós vivemos no tempo do Natal, o tempo do Ano Novo, e nós estamos nesse tempo maravilhoso, nesse ano de 2015, então nós estamos vivendo com Jesus, que ele caminha e ele é o Senhor de tudo. Ou seja, se ele quer, ele realiza impossíveis, porque ele está acima de todo o mal. Então, no nome de Jesus, assim como diz Filipenses 2, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos, e todos glorifiquem a Deus por isso. Então, dependendo daquilo que você tem como hoje, uma necessidade sua de um milagre, acredite, Jesus, ele tudo pode em sua vida. Acredite que Jesus, ele vai realizar. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.